queridos ouvintes, a graça e a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem e com ouvidos atentos para mais um episódio do Podcast, um programa idealizado pela UMP da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna. Hoje nós estaremos dando início ao episódio 46 do programa e continuaremos estudando o livro do Evangelho segundo Marcos. Meu nome é Maria Eduarda e temos como convidado da semana a nossa irmã missionária Lívia Raquel. Seja bem-vinda. Boa tarde, Duda. Para mim é Duda, Maria Eduarda Duda. Boa tarde a todos os ouvintes. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder compartilhar sua palavra através desse podcast e também agradecer ao MP da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna pelo convite, Que Deus abençoe a todos pela iniciativa e pelo trabalho que tem desenvolvido. Como eu já fui apresentada, eu sou a missionária Lívia Raquel, eu sou membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna, mas estou atuando num campo, numa congregação presbiteriana no Vale do Catimbau, como missionária e também trabalho em Garanhuns como professora de educação cristã do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. Tem sido, momentos de bênção, de gratidão a Deus e também de muito trabalho. E eu louvo a Deus pela amada Igreja Presbiteriana de Itabuna, a primeira igreja e a segunda também, que me auxiliaram nessa caminhada da missão, Então, nós vamos passar agora para o texto. E hoje o texto base se encontra em Marcos 9, dos versículos 2 ao versículo 8, a transfiguração. E diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma onda que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. A palavra está com você, tia Lívia. Pois bem. Então, o texto que nós acabamos de compartilhar, que foi lido, ele é um texto que muitas vezes nós lemos, mas nós não paramos, ou paramos pouco para refletir sobre ele, Ele é conhecido como a transfiguração, ou o momento em que Jesus se transfigurou. Por que será que Jesus ele foi transfigurado nesse momento? Quando pensamos nesse texto, nós não podemos deixar de relacioná-lo com os acontecimentos anteriores a ele. Até porque esse trecho ele inicia falando exatamente sobre o que Jesus disse há cerca de 6 dias. Então, quando voltamos um pouquinho no capítulo 8, vemos a confissão que Pedro fez, dizendo que ele é o Cristo. Em seguida, Jesus prediz a sua morte e ressurreição, ele fala para que ele veio, e logo depois ele fala o que as pessoas que querem segui-lo devem fazer. Essas pessoas deveriam negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. E a partir de então, agora no capítulo 9, ele toma o seu grupo seleto, os 3, Pedro, Tiago e João, porém eles não estão num barquinho, eles vão até um alto monte. E aí é interessante que o Evangelho de Marcos, ele trata Jesus como um servo. E embora ele apresente a Jesus em constante atividade, Marcos não diz o que Jesus iria fazer no monte. No entanto, o Evangelho de Lucas, por ser conhecido como o Evangelho da oração, também no capítulo 9, ele fala sobre a transfiguração e Lucas ele diz o que Jesus foi fazer nesse monte. Ele diz que Jesus sobe ao monte com o propósito de orar. E no momento em que Jesus estava orando, ele então é transfigurado. A palavra transfiguração, meus amados ouvintes, significa literalmente mudar de forma. A aparência de Jesus mudou. Como assim? Como é que mudou essa aparência de Jesus? O texto nos diz que as suas vestes se tornaram resplandecentes e tão alvas como nenhum lavandeiro poderia deixar. E o relato de Mateus diz também que o seu rosto resplandecia como o sol. Então, a glória de Deus desceu sobre ele, ele brilhava, ele resplandecia como o sol. E aquela luz chamou muita atenção, inclusive dos discípulos.
né? Um outro texto de Lucas vai dizer que eles estavam quase cochilando, mas quando eles veem aquele brilho todo, toda aquela glória, eles ficam assim, então, aterrados, eles ficam assim, abismados com tamanha glória, tamanho brilho, não é? E aí, para acabar de completar a cena, aparecem duas pessoas que, por sinal, elas são conhecidas, Moisés e Elias, e eles conversam com Jesus. Qual é o assunto entre os três? Mais uma vez, o Evangelho de Marcos não diz o que eles estavam falando, né? Mas o Evangelho de Lucas nos dá a resposta mais uma vez. Eles conversavam sobre a partida de Jesus, sobre o cumprimento da sua missão, ou seja, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Segundo os estudiosos, o aparecimento de Moisés e Elias, eles confirmam aquilo que foi dito por intermédio da lei e dos profetas, e de que Jesus ele era o Messias sofredor. Então, a transfiguração, esse momento, uniu a antiga aliança com a nova. Moisés e Elias, profetas e representantes da lei do Antigo Testamento, eles estão unidos com Jesus e seus apóstolos, os mensageiros da revelação da nova aliança. E aí é interessante que quando Pedro e os demais contemplam aquela cena, eles não sabem o que dizer. Eles ficam atemorizados, né? Aí eu uso a palavra aterrados, né? Então quer dizer essa ideia de temor. Mas Pedro, como sempre, impulsivo, né? Como sempre, ele tinha que dizer alguma coisa. E então o que que Pedro sugere? No versículo 5, ele fala: Mestre, bom é estarmos aqui. Vamos fazer três tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Né? Então, Pedro não sabia nem o que dizer. E logo após a fala de Pedro, a palavra nos diz que uma nuvem os envolveu, representando a presença do próprio Deus Pai, e dela se ouviu uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, aqui, meus queridos ouvintes, a voz estava demonstrando, afirmando que Jesus era o Filho de Deus de uma forma que ninguém mais era, nem mesmo Moisés e nem Elias. Jesus era superior a eles. E é interessante também que quando Jesus chama Deus de Pai, em outras passagens, por que que os líderes religiosos, porque os fariseus e muitos judeus ficavam incomodados? Porque Jesus chama Deus de Pai de uma forma que ninguém mais chamava. Né? Quando Jesus ele chama Deus de Pai, ele diz que eu e o Pai somos um, ele estava dizendo, na verdade, que ele e o Pai têm a mesma essência. E se ele tinha a mesma essência de Deus, logo Jesus também era Deus. Então isso incomodava muitos judeus e muitos líderes religiosos daquela época. Então aqui a voz confirma aquilo que Pedro também já havia dito. Quando Jesus pergunta: e vós, quem vocês dizem que eu sou? E aí ele diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, isso confirma que ele é o Cristo, ele é o Filho amado, aquele que de fato deveria vir ao mundo, aquele que os profetas anunciaram. Essa fala não só é uma confirmação, como também uma repreensão para o próprio Pedro. Por quê? Não é necessário se fazer tendas. Ele não veio para habitar no monte. Ele veio para cumprir tudo que estava previsto na lei e fazer a vontade do Pai, morrendo na cruz pelos pecadores. Jesus é o que está citado lá em Deuteronômio 18:15, que diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então, Jesus é esse grande profeta que deveria vir ao mundo. Deus queria que os discípulos soubessem que Jesus era aquele a quem eles deveriam ouvir e, consequentemente, obedecer. Geralmente, na Bíblia, o ouvir está relacionado não apenas ao ato de ouvir, de escutar, mas sim à obediência às ordenanças de Deus e à sua palavra. Então, tendo isso, depois de tudo isso, né, depois que se passou tudo isso, tudo voltou ao normal. Não havia mais ninguém ali a não ser o próprio Senhor Jesus. Os discípulos se calaram e nos próximos dias não contaram nada do que viram, né? Pelo menos é isso que os outros evangelhos relatam. E aí, diante dessa exposição toda, o que que eu e você podemos aprender com esse momento sublime da vida de Jesus, presenciado por 3 de seus discípulos? Então, há algumas lições preciosas para nós aqui, meus amados ouvintes. A primeira delas é que, de fato, nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, e que se fez carne, habitou conosco,
viveu a nossa vida sem pecado para nos dar a vida e vida em abundância. Ao transfigurar-se, Jesus mostra que ele não era um homem comum, mas o Deus Filho que cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, diante de quem a glória brilhou e que um dia voltará em glória para buscar os seus também. A segunda lição importante que nós aprendemos foi algo que eu ouvi, na verdade, semana passada. Na semana passada, eu ouvi uma mensagem de um pastor e ele falava que muitas vezes nós acostumamos com aquilo que é bom. E por nos acostumarmos com aquilo que é bom, já não damos tanto valor assim, porque aquilo se tornou muito comum para nós. E uma das coisas boas com as quais nós nos acostumamos foi com essa verdade do Evangelho. Em saber que o Deus Filho se fez homem para nos salvar, no entanto, já não falamos com tanto entusiasmo, com tanta empolgação como nós falávamos antes, quando no início da nossa conversão, ou quando nós éramos mais jovens. A verdade do Deus que se fez homem, meus queridos ouvintes, deve fazer o nosso coração arder e exultar de alegria pela salvação e pelo autor da nossa salvação. E, por fim, o Deus Pai nos diz que devemos ouvir ao seu Filho amado, e ouvir, como eu já falei, implica em obediência. Você tem ouvido aquilo que Jesus tem falado? Aquilo que ele tem deixado expresso na sua palavra? Jesus nos alerta dizendo que nós somos os seus amigos se fizermos o que ele manda. Isso não é só uma fala de Cristo, mas do próprio Deus Pai, quando ele fala a ele ouvir, ou seja, a ele vocês devem obedecer. Nós somos bem-sucedidos, nós somos prósperos, não pela quantidade de bens que nós temos, mas se nós vivemos uma vida de obediência a Deus. Então, que você celebre aquele que é digno, aquele que venceu e nos fez mais do que vencedores. E isso, meus queridos ouvintes, não é uma promessa, isso é um fato. Nós não seremos vencedores, nós já somos vencedores por meio de Cristo que nos amou. Então, que Deus nos abençoe com essa mensagem, que você jamais esqueça dessa verdade, que aquele que é todo-poderoso, ele se fez homem para nos resgatar e para nos levar para o seu reino. Amém. Muito obrigada por essa palavra. Tenho certeza que foi edificante para cada um que está ouvindo hoje. Queria também agradecer muito por você ter aceitado o convite. É um privilégio tê-la conosco aqui nesse projeto. E queremos também agradecer a cada ouvinte que mais uma vez está aqui conosco para ouvir e aprender mais a palavra de Deus. Se é a primeira vez que você está assistindo o podcast, seja muito bem-vindo. E nós temos uma playlist no nosso canal. Como eu falei no início do podcast, nós estamos estudando, aprendendo, com o livro de Marcos, e lá temos todos os episódios, desde o 1 até o 46. Nós estamos no capítulo 9 e você pode ter acesso a todos lá na nossa playlist. Lembrando do próximo episódio, que sairá na semana que vem, é o episódio 47 do programa, que tem como texto base Marcos 9, de 9 a 13. Novamente, agradeço muito pela presença de cada um e eu estarei fazendo a oração agora para a gente estar encerrando mais um episódio. Oremos. Santo Deus Eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse episódio. Pai, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pelo teu amor. E te pedimos, Pai, seja abençoando cada pessoa que está ouvindo, Pai, e que nós possamos, Pai, não apenas ser ouvintes da tua palavra, mas praticantes. Abençoa cada vida, Senhor, que nossos corações possam estar abertos para receber a tua palavra. Obrigada pela vida de cada um que está aqui presente, Pai, pela vida da missionária Lívia Raquel. E Senhor, continua abençoando, Senhor, dando um resto de semana em paz. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia e por nos amar mesmo nós sabemos, Pai, que nós não merecemos o seu amor. Essa é a nossa oração que te fazemos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. É isso, Amém. Pessoal. Muito obrigada pela presença de cada um e te esperamos na próxima semana. Tchau, tchau. Todos hão de ver e a Ele se render, igual outro não há.